Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal LS Instalações Elétricas. Então, o vídeo a gente vai dar continuidade na nossa playlist aí relacionada a comandos elétricos e inserindo aí o CAD-CIM em todas as nossas videoaulas. Então, após a gente ter ensinado aí para vocês como é que faz a configuração da impressão, como faz os ajustes, como inserir logo, como inserir os dados na legenda, como fazer uma legenda personalizada, no vídeo a gente vai dar sequência aí agora e vai começar a entrar nos comandos elétricos. Então, o nosso projeto que a gente decidiu elaborar para compor as nossas videoaulas é a esteira transportadora. Então, essa daqui é a capa inicial do nosso projeto, que a gente vai imprimir depois e mostrar para vocês como é que vai ficar. Na sequência, a gente tem o nosso projeto aqui, ó, a esteira de acionamento. A gente vai ter 2 acionamentos remotos. Aqui, pessoal, a gente colocou a imagem ilustrativa da nossa esteira, onde ela compõe a entrada, tem um batente mecânico no qual não vai obter sensores aqui, em função de ser, por exemplo, o cliente falou que é uma área agressiva, quente, vamos supor que aqui é um forno, para aquecer alguma peça, alguma coisa do tipo, e tem um batente mecânico, no qual quando a peça chegar até aqui, ela vai ficar deslizando na esteira sem ocasionar a queda da mesma. E aqui, pessoal, a gente tem um acionamento 1, vamos supor que vai ter o acionamento aqui na entrada e também eu vou ter um acionamento aqui na saída. É muito comum esse tipo de acionamento você encontrar em algumas aplicações. Então a gente aqui tem o nosso acionamento 1, a gente vai ser necessário uma caixa com uma a emergência, um avanço e um recuo. Na caixa de acionamento 2, acionamento remoto 2, a gente vai ter a mesma coisa, porém a gente vai ter que fazer esse agrupamento lá na hora que a gente for montar o nosso circuito de comando. Aí vocês vão aprender na prática aí como é que faz isso. Então, na sequência aqui, desenvolver o layout do nosso painel. Às vezes você vai dizer, mas por que não começou lá do comando? Então, pessoal, a gente está tentando fazer de uma forma inovadora e mostrando para vocês o passo a passo na elaboração de um projeto. E no caso aqui é um projeto bem simples aí. Se tiver algum tipo de dúvida, deixe nos comentários. E se a gente falou alguma coisa aqui que seja necessário incrementar ou acrescentar no nosso projeto, também deixe aí nos comentários, para ajudar a gente aí a agregar mais conhecimento e deixar nosso projeto aí de repente um pouco melhor. Então aqui a gente desenvolveu o nosso layout utilizando todas as ferramentas do CAD-CIM. Se você não conferiu a primeira aula lá, vai lá e confere, que foi a primeira aula, mesmo embora você vê lá que seja 19 minutos, porém é como se fosse 3 vídeos agregados em um. Então assiste 7 minutos no dia, 7 minutos no outro, aí quando você for ver já assistiu o 19 minutos lá do nosso primeiro vídeo. Então tem muito conteúdo lá, muita informação legal. Se você estiver disposto a aprender, confere lá. Então, utilizando os recursos aqui do CAD-CIM, montamos o nosso espelho do painel. A gente tem um geral aqui, trifásico, a gente vai colocar um outro disjuntor trifásico para a gente alimentar os nossos LEDs, que a gente decidiu colocar na parte frontal do painel. 3 LEDs de indicação de painel energizado. Então a gente vai acrescentar ele aqui no decorrer dos nossos vídeos, beleza? E aqui a gente tem o nosso disjuntor bipolar, que nosso sistema aqui é trifásico 220, então a gente vai ser necessário utilizar um disjuntor bipolar. E aqui na sequência a gente tem um disjuntor motor, no qual substitui aí o relé térmico, até mesmo porque o próprio nome já diz, né, muito utilizado aí para motores. E ele tem um ajuste aqui no qual você vai ajustar de acordo com a corrente do seu motor, que no nosso caso é um motorredutor. Aí a gente vai explicar lá na hora que a gente estiver desenvolvendo o comando o ajuste da corrente, qual que vai ser a corrente do nosso motorredutor. Aqui na sequência a gente tem o K1, que é para partir direto do nosso motor no sentido horário, e aqui o K2 quando que a gente vai inverter uma das fases aqui na ligação para fazer o sentido anti-horário. Aqui na sequência a gente tem os bornes de ligação RST, no qual a gente vai receber a nossa alimentação trifásica. Ele vai subir pelas canaletas aqui, ó, alimentar o nosso geral, sair do geral e alimentar o disjuntor motor e consequentemente alimentar o nosso DTM2 aqui, ó. Eu coloquei até uns tags aqui que é muito importante, muito interessante, a gente taguear os nossos componentes na parte interna e na parte externa do painel também. Aqui eu coloquei DTM1, DTM2, DM1, abreviação, né, disjuntor motor 1, K1, K2, aqui na sequência também nos bornes eu coloquei R, ST, esse X1 aqui quer dizer que é a régua borne, vamos supor que a gente tem
várias régua-borne aí, ou queira separar a parte de força do de comando, a gente coloca o de força de X1, separa aqui o X2 de comando, de acionamento. Então, nesse layout aqui a gente utilizou essas informações, esses componentes aí, para estar mostrando bem mais próximo do real possível. Aqui a gente colocou as canaletas, ó, 30 por 30, ou seja, ela tem 30 de largura por 30 de altura. Então a canaleta aí, creio que está num tamanho legal, pela quantidade de cabo que vai passar aqui. E às vezes a gente melhor deixar um pouco de espaço do que deixar um pouco de espaço a mais do que deixar espaço a menos, né? Então a gente decidiu fazer nesse painel aqui, esse layout, porque a gente vai explicar a vocês a partida direta, aproveitar o gancho dessa partida com reversão, para explicar para vocês como é que funciona. Na sequência a gente vai fazer reversão, depois uma estrela triângulo, tudo nesse mesmo painel. A gente vai ter que acrescentar mais componentes aqui. Então por isso que a gente decidiu fazer o espelho do painel um pouco maior, beleza? Aqui atrás está o espelho do painel em laranja, aí as canaletas em cinza, né? Ressaltando mais uma vez. Aqui aquele trilho DIN, esse cinza aqui, como vocês podem ver atrás dos componentes. Esse é um trilho no qual vende ao metro aí. E às vezes você tem duas opções, pessoal, de comprar. A gente vai mostrar para vocês quando a gente for fazer na prática mesmo. A gente vai montar esse circuito aqui na prática. Tem aquelas que já tem um rasgo aqui, ó, que você não precisa fazer o furo. E tem essas que é necessário você fazer o furo. Beleza? Aí no nosso exemplo aqui a gente está utilizando como se fosse necessário fazer o furo. Botei um furozinho aqui e um outro aqui, um orifício. E esses orifícios aqui ou vai parafuso autobrocante, pequeno, ou você pode fixar com um rebite de alumínio, com a rebitadeira push-pop aí, bem tranquilo, você consegue fazer esses pequenos serviços, ok? Então na sequência aqui, pessoal, só para vocês entenderem, a gente desenvolveu o layout da parte frontal do nosso painel. Aqui é muito importante essa identificação na hora que você for elaborar o seu projeto, o seu orçamento. Você fez o seu orçamento, o cliente fechou com você, você tem que elaborar o projeto, porque o cliente às vezes não vai ter o projeto, ele vai passar a ideia. Então você vai começar a desenvolver o seu projeto e creio eu que esses vídeos que a gente está divulgando vai acrescentar alguma coisa para você ter um diferencial aí na hora de elaborar os seus projetos. Aqui no CAD Sim, que é uma ferramenta aí muito interessante que eu utilizo desde 2012. Então essas informações aqui na parte frontal do painel é muito importante. Então o P001 quer dizer que é o painel 1 da esteira 1, trifásico, 220, fase mais terra, ou seja, são 3 fases mais terra, não tem um neutro aqui. Por que não colocou uma fonte 24 volts? A gente vai colocar uma fonte 24 volts aqui e mostrar para vocês que não vai mudar muita coisa. Seguranças em instalações elétricas, a gente vai colocar uma fonte de 24 volts para vocês verem como é que funciona. Então, na sequência, a gente colocou a informação aqui, ó, fase R, que quando o meu painel estiver energizado, o LED vermelho aqui na parte frontal, ele vai ficar ativo, vai ficar aceso. Então, na sequência vai acontecer a mesma coisa com o LED da fase S e o LED da fase T, que é o H1, H2, H3. Então quando eu tiver com o meu painel alimentado, esses 3 LEDs eles vão estar acesos. Então é importante ter essas informações aqui na frente é importante ter essas informações na parte frontal do painel, mesmo que às vezes vai acrescentar um custo a mais de instalação, mas na área industrial isso aqui é muito cobrado. Então na sequência a gente tem um botão de emergência que é normativo também, a gente tem que ter um dispositivo de acionamento aí em caso de alguma anomalia ou acontecer algum problema lá do operador por descuido lá, a emergência para cortar o acionamento por definitivo. Aqui temos a tranca do painel aqui, ó, a gente fez um esboço aqui, parece um pouco. Aqui a gente tem um cadeado de bloqueio, que é norma também, para a gente impedir acesso ao interno do painel por pessoas não autorizadas. Então é um cadeado padrão para eletricista, às vezes é um cadeado amarelo, ou às vezes é um cadeado solicitado fabricação por encomenda, com segredo único e somente... o cadeado só tem uma chave específica para abrir ele, ou seja, aí só os eletricistas vai ter essa chave para estar tendo acesso à abertura desse cadeado. E aqui, pessoal, tem uma placa de identificação que é muito importante também conter no painel. Muito importante não, é essencial, tem que ter no painel elétrico na hora que você for desenvolver os seus projetos para informativo. Então tem a tarja vermelha aqui e atrás com a branco, com a nomenclatura branca aqui, informando que, atenção, na hora que o cara, mesmo assim vai ter um desavisado querer abrir, então é por isso que coloca o cadeado.
mesmo tendo essa placa, vai ter alguém que vai querer abrir o painel. Então, você colocando o cadeado, você vai evitar que alguém abra esse painel. Então, a placa é muito importante. Aqui a gente não colocou, mas vamos colocar também. Vamos acrescentando algumas coisas aí no decorrer dos nossos vídeos, com o nível de tensão, área controlada, entre outras informações que são necessárias. Quanto mais informação, melhor, pessoal. Beleza? Então, na sequência aí, no próximo vídeo, a gente vai fazer um vídeo relacionado à simbologia e à lista de componentes no qual a gente vai utilizar. Depois dessas duas informações que a gente vai acrescentar posteriormente, a gente vai entrar no comandos elétricos, vai te ensinar como é que a gente desenvolve o nosso projeto aqui no CAD-Sim relacionado ao comando, tanto da força quanto do comando, e para que serve essas letras aqui na horizontal e esses números na vertical aqui da prancha, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.